Olá, eu sou a Aline Kimura, psicóloga criadora da Psicorreab. Eu ajudo pessoas a conviver com suas deficiências físicas e dores crônicas. Hoje estou aqui com mais um Aline Responde, com uma pergunta enviada pelo Instagram. E a pergunta é: o que fazemos para que o recém-amputado veja que não é o fim e tenha esperança? Então vamos lá. Não é o fim, para o amputado não é o fim da vida, mas é o fim sim de alguns aspectos. Então, por exemplo, é o fim do corpo íntegro, do corpo inteiro. Então, a partir do momento que eu tenho um membro amputado, eu não tenho mais o meu corpo inteiro porque aquela parte do membro ou membro não está mais presente. Então, é sim o fim de um membro. É o fim também da imagem corporal íntegra. A imagem corporal é a ideia mental, né? Que eu tenho do meu corpo, da parte física do meu corpo, a ideia que eu tenho do funcionamento do corpo. Então, eu tenho uma imagem mental do meu corpo e eu tenho uma imagem do meu corpo inteiro. Demora um tempo para o cérebro se organizar e entender essa nova imagem a partir do corpo amputado. Então, durante esse período, existe a sensação do membro fantasma. Então, é a sensação daquele membro que foi amputado. Eu continuo sentindo aquele membro, às vezes é um formigamento, às vezes é uma coceira ali onde foi amputado. Por quê? Porque ainda demora um tempo para o cérebro se reorganizar e compreender que aquele membro fisicamente não está mais presente. Então, a imagem corporal também é o fim dessa imagem corporal íntegra. E também é o fim do autoconceito, então do conceito, do valor, da ideia que eu tenho de mim, enquanto pessoa sem deficiência. É o fim dessa ideia, eu, pessoa sem deficiência, porque a partir do momento que a pessoa se torna amputada, ela se torna uma pessoa com deficiência. Então temos aí pelo menos 3 fins, 3 mortes, que é do corpo íntegro, da imagem corporal íntegra e do autoconceito eu, pessoa sem deficiência. Pelo menos 3 mortes aí. E essas mortes provocam aí impactos na vida, né, da pessoa que foi amputada. Então, por exemplo, nos relacionamentos, no trabalho, na independência do dia a dia. Então, tudo isso causa um processo que a gente chama de luto, que é um período aí, e isso é um período individual, cada um tem o seu tempo, mas um período de elaboração, que às vezes a pessoa vai passar por tristeza, por dor, às vezes por apatia, por desânimo, que é muito similar aí com a depressão, mas esse processo de luto, a princípio ele é normal, não é considerado patológico, tá? E isso é um processo que é importante que seja elaborado, porque vai impactar aí em outras etapas aí pós-amputação. E quando a gente fala de esperança, é importante distinguir aí esperança de expectativa. Na esperança é aquela emoção de que nós teremos experiências positivas e que caso aconteça alguma coisa negativa, o final, o resultado pode ser favorável, pode vir a ser positivo e que também é possível que a partir das nossas ações a gente consiga ter um resultado positivo, um resultado bom. A pessoa esperançosa, ela mantém aí um estado de otimismo. E na expectativa, é a crença de que as minhas ações vão levar a um resultado único, um resultado específico. Então ele é fechado, ele não é algo amplo como a esperança, que eu penso num resultado positivo, num resultado bom, e que mesmo que aconteça algum imprevisto, acontecer alguma coisa ruim aí no meio, eu acredito que as coisas serão melhores no final. Isso seria esperança. No caso da expectativa, eu quero um único resultado. Eu não estou aberta para outros tipos de resultados ou outros fins. No caso da expectativa, a pessoa fica num estado de alerta e de atenção constante, porque ela quer aguardar aquele único resultado. E ela fica tensa para aquilo que não é aquele resultado esperado. Então, como cultivar aí a esperança? Primeiro, observando os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos, né? Cultivar os pensamentos positivos, focar no que é positivo, né? Então, por exemplo, focar os ganhos, as evoluções, focar no caso do recém-amputado, que está vivo, né? Que teve uma boa cirurgia, que está tendo uma boa recuperação.
Também é muito importante observar e cuidar do humor, né? Quando eu falo humor, eu me refiro aí ao estado emocional, porque o nosso estado emocional vai interferir diretamente no modo como a gente enfrenta a situação. Pode acontecer, por exemplo, após uma amputação, a pessoa desenvolver uma depressão reativa à amputação. E uma pessoa com depressão, ela não é esperançosa, pelo contrário, ela tem desesperança, ela tem um pensamento mais pessimista, e isso é um transtorno, né? É um transtorno psiquiátrico que deve ser tratado. Então, por isso, cuidar do humor. E quanto à expectativa, nós falamos em adequação de expectativa. E isso diz respeito a 2 pontos principais. O primeiro é a elaboração do luto. Então, uma vez que eu elaboro o luto, eu me conscientizo enquanto pessoa com deficiência, eu começo a ter noção aí das minhas limitações e das minhas potencialidades, começo a entender que tipo de necessidade eu tenho, o que eu preciso, o que eu tenho que buscar, o que eu preciso fazer aí para minha reabilitação e para minha inclusão. Então, esse é o primeiro ponto. O outro são dados de realidade. Então, quantos maiores os dados de realidade eu tenho a partir da minha condição, eu consigo entender onde eu estou aí no processo de reabilitação. Esses dados de realidade, eles são atualizados o tempo todo. Então, no caso do recém-amputado, num primeiro momento, eu preciso ter informações aí do cirurgião, ou do fisiatra, ou do ortopedista. Então, assim, sobre o meu pós-operatório, sobre esse processo aí de recuperação pós-cirúrgica, né? Sobre a possibilidade de protetização. E aí vamos supor que seja encaminhado aí para uma reabilitação. Então, no segundo momento, esses dados de realidade seriam vindos, por exemplo, do fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional, me dando dados a respeito do meu estado, se eu preciso fortalecer, se eu tenho que alongar, como que eu preparo o meu coto, se vai ter a protetização, e aí cada passo a passo do que vai acontecendo aí na reabilitação, eu vou atualizando aí os dados de realidade. A cada momento eu vou tendo dados concretos sobre o meu estado atual e do que é possível esperar a partir daquilo, né? E isso, quanto mais eu tenho consciência lá dos meus limites, das minhas potencialidades, do que eu tenho que fazer, porque as coisas não são mágicas, né? Então, do que eu tenho que fazer e do tratamento, do passo a passo, de qual momento eu estou, para onde que a gente vai. Quanto mais dados eu tenho, mais concreto eu fico aí na realidade e aí as minhas expectativas ficam mais adequadas. Pode acontecer, por exemplo, do paciente ter uma expectativa altíssima, muito além do que a condição dele pode alcançar. E aí, nesse caso, é muito provável que ele se frustre, né? Se frustre com o tratamento, com a evolução dele, porque não é aquilo que é esperado, né? Então, uma expectativa inadequada provavelmente está associada aí com uma frustração. Então, tem também um acolhimento aí dessa frustração e uma elaboração aí da frustração. Eu, como psicóloga da reabilitação, acabo trabalhando com todos esses aspectos aí que eu acabei mencionando. Então, por exemplo, no luto, com a elaboração do luto, né, a elaboração da perda, não só do membro, mas de funções e de papéis, no acolhimento dessa dor aí do processo de luto, na conscientização tanto dos limites quanto das potencialidades, na promoção aí de esperança, né, no cultivo de bons pensamentos, na valorização dos aspectos positivos, no tratamento da depressão, da ansiedade ou de qualquer transtorno afetivo que possa vir a aparecer aí no meio do caminho, né, no cuidado com o humor. Também no caso das expectativas, ajudar a lidar com a frustração e tolerar mais as frustrações, adequar as expectativas, ajudar também no processo de adesão ao tratamento. E aí, não só no processo recém-amputado, mas também durante aí a reabilitação e pós-reabilitação até o processo de inclusão. Então, todo esse percurso aí eu acabo acompanhando o paciente amputado. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum elogio ou alguma sugestão, pode me enviar. E até o próximo vídeo.